Em 2003, uma ocorrência misteriosa aconteceu nas proximidades de um lago russo. O colete salva-vidas de um soldado americano, que supostamente havia morrido no Iêmen, estava flutuando nas águas do lago Bezdonoye, ao norte de Moscou. Mas como chegou lá? O caso foi o prelúdio de toda uma nova investigação sobre a grande questão de que civilizações secretas e conexões subterrâneas entre continentes possam existir em nosso planeta. Como é o colete que foi parar no lago? Um funcionário da administração da vila ficou surpreso quando encontrou um colete salva-vidas da Marinha dos Estados Unidos no lago Bezdonoye, perto da cidade russa de Solnechnogorsk, em 2003. A inscrição de identificação mostrou que a descoberta pertenceu a um marinheiro chamado Sam Belovsky, que tinha servido nos Estados Unidos. O contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos havia sido explodido durante um ataque no porto da cidade iemenita de Aden, em 12 de outubro de 2000. E neste acidente, 4 marinheiros tragicamente mortos e 10 estavam desaparecidos, incluindo Sam Belovsky, cujo colete salva-vidas apareceu na Rússia 3 anos mais tarde. Ainda não havia vestígios de Sam Belovsky e surgiu a questão de como o colete salva-vidas havia escapado por pouco do Oceano Índico para um pequeno lago ao norte de Moscou. A distância entre Aden, no Iêmen, e do lago Bezdonoye é de 4.000 quilômetros, se for usada uma rota reta pelo ar. Alguns pesquisadores, através deste misterioso incidente, mais uma vez encontraram um velho segredo que, digamos, não é tão secreto assim, pois diz que há muito tempo se sabe em alguns círculos que existem túneis no interior da Terra que se estendem por 1.000 quilômetros e conectam continentes inteiros. A existência de tais sistemas de túneis é supostamente mantida em segredo por certas razões. É claro que existem muitas passagens subterrâneas e cavernas no mundo que são formações geológicas normais, mas estas são unidas em quase todos os continentes por uma série de caminhos e túneis que, obviamente, não são de origem natural. A principal diferença é a perfeição e a incrível precisão de como eixos, túneis e sistemas de passagem têm sido trabalhados. Na Crimeia, há uma caverna de mármore nas montanhas Katirdag, a uma altitude de 900 metros, que se amplia para um enorme salão logo após a entrada. A Jussante, há um tubo de cerca de 20 metros de comprimento, que provavelmente está cheio de rochas devido a numerosos terremotos. Originalmente, este túnel, que tem paredes notavelmente planas, teria levado às profundezas das montanhas e eventualmente ao mar. As paredes ainda hoje visíveis estão em uma forma surpreendentemente boa e não mostram sinais de erosão. Caso contrário, nesta área, as influências do fluxo de água mudam o calcário de uma forma muito típica, mas tais vestígios não são encontrados nesta caverna, o que indica que as paredes foram especialmente trabalhadas. De acordo com relatos recentes de alguns espeleólogos da Crimeia, uma enorme cavidade de túneis foram descobertos sob o maciço de Ai-Petri, que pode, de uma vez, ter conectado a Crimeia com o Cáucaso. Uma expedição descobriu outros túneis no Cáucaso, sob a crista de Uvarov e em frente ao Monte Aros, o que levou à península da Crimeia e às cidades de Krasnodar, Yeysk, Rostov-on-Don e assim como a região de Volga. Diz que um ramo levou ao Mar Cáspio na região de Krasnodar. Dizem que o cume Medveditskaya já foi uma vez uma junção de túneis. No Cáucaso, um eixo vertical é conhecido há muito tempo no desfiladeiro próximo a Gelendzik, levando diretamente para baixo com um diâmetro de cerca de 1,5 metro. As paredes deste eixo, que pode ser provado que tem dezenas de milhares de anos, são tão lisas que dificilmente podem ter sido formadas naturalmente. Além disso, a rocha mostra vestígios de processamento mecânico e térmico. Aqui e em outros lugares, onde estranhos sistemas de túneis foram encontrados, a pergunta deve ser feita: se eles foram criados por humanos ou outra forma de vida inteligente. Em resumo, diz que uma rede secreta de túneis não só conectou a Crimeia com as regiões do norte da Rússia, mas as outras conexões podem ter levado até o Novo Mundo e o continente norte-americano. Túneis secretos na Europa Ocidental, América, África e Ásia. Na fronteira entre a Eslovênia e Polônia, o Monte Babia se eleva a 1.725 metros nas montanhas Tatra. Desde os tempos antigos, tem havido histórias de que a montanha é uma entrada para um sistema de labirinto secreto, incluindo túneis para outros mundos. Habitantes da aldeia de Babia agora afirmam ter estado em uma passagem cujas paredes também eram notavelmente lisas, como se os humanos as tivessem criado. O caminho alegadamente levou a uma sala, da qual vários túneis se ramificaram. De acordo com as lendas, cada túnel leva daqui para mundos diferentes. Mundos
também podem ser entendidos como outros países e continentes, ok? Na Inglaterra, não faz muito tempo, mineiros construíram um túnel e encontraram uma escada nas profundezas que levavam a um poço do qual vinham sons estranhos. O poço chegou excepcionalmente fundo na terra e não estava totalmente claro se ele realmente servia para extrair água ou se já tinha sido uma espécie de eixo de conexão. Na América do Norte, os pesquisadores encontraram instalações muito semelhantes. Túneis que levavam direto para baixo, salões com túneis ramificados ou estruturas semelhantes a poços, que podem ser outros poços para sistemas de túneis. No Monte Shasta, na Califórnia, há uma rede de nós onde diferentes minas se juntam. Na verdade, diz que as minas são muito mais do que apenas legados de mineração. O casal Iris e Nick Marshall encontraram uma caverna perto da pequena cidade californiana de Bishop, em uma área montanhosa chamada Casa do Diablo, cujas paredes e piso eram tão invulgarmente lisas que pareciam ter sido polidas com um brilho alto. Além disso, o casal relatou de forma credível uma escrita hieroglífica nas paredes. Uma das paredes tinha até mesmo pequenos buracos, dos quais raios fracos de luz corriam. Depois que barulhos estranhos foram ouvidos na caverna, o casal fugiu e, mais tarde, não conseguiu encontrar a entrada para essa caverna novamente. Em 1980, outra enorme cavidade foi descoberta não muito longe da costa da Califórnia, estendendo-se por várias centenas de metros até o interior do continente. Diz que existe uma estrutura similar em Idaho. Isto foi explorado e documentado pelo antropólogo James McKean, entre outros. No México, a antiga caverna Satano, de Las Golondrinas, dá origem à especulação. Com mais de 1 quilômetro de profundidade e várias centenas de metros de largura, as paredes íngremes, planas e lisas alcançam as profundezas. Lá, pesquisadores encontraram uma rede de salas, passagens e túneis também com galhos. Além disso, poderia ser um antigo centro de túneis intercontinentais. Na América do Sul, túneis conspícuos são conhecidos no deserto de Nazca, no Peru, no Equador e no Chile. Além disso, há dezenas de histórias nesses países sobre cidades subterrâneas e civilizações inteiras que se diz viverem ou já viveram no interior da Terra. Algumas das cavernas e sistemas de passagem conhecidos até agora na América do Sul são marcados com os desenhos mais simples, o que significa que eles foram habitados ou usados temporariamente por culturas primitivas. Os desenhos são pistas para a idade incomum das passagens. Na América do Sul, também toda uma série de túneis são conhecidos, cujas paredes são tão lisas que parecem espelhos. No sudoeste da Ásia, muitos suspeitam que o famoso lugar místico de Shambhala é na verdade subterrâneo no Tibete. Diz que os sistemas de túneis tibetanos são hoje guardados e protegidos por monges budistas. Alguns relatos e testemunhas oculares de pessoas que afirmam ter visto Shambhala, assim como outras cidades subterrâneas e até mesmo uma civilização alienígena. No entanto, fotografias ou outros testemunhos são estritamente proibidos pelos monges. Na província chinesa de Hunan, sistemas de túneis complementares são encontrados na margem sul do lago Dongqing e sudoeste da cidade de Wuhan. Lá, arqueólogos chineses descobriram a entrada para um labirinto subterrâneo em uma construção de pirâmide redonda. Aqui também, as paredes de pedra eram invulgarmente lisas e pareciam cuidadosamente trabalhadas. Diz que inúmeros desenhos nas cavernas mostravam, além de simples cenas de caça, entidades vestindo roupas incomuns e parecendo incongruentes, exaltadas ou como deuses, em comparação com o resto das representações. Enquanto os humanos nas pinturas caçam com lanças, os seres alienígenas parecem voar acima dos humanos, cuidar deles ou morar entre eles como algo tipo de um super-humano. Os salões sob as pirâmides de Gizé. De acordo com a lenda, existem salões, salas e passagens secretas sob as pirâmides e especialmente sob a Esfinge no Egito. De acordo com algumas teorias paracientíficas, uma vez uma super-raça recuou para as profundezas da Terra. Diz que estes seres tiveram uma influência considerável na imagem egípcia dos deuses ou que foram idênticos às suas divindades. Segundo uma antiga tradição, sob as patas da Esfinge está a Biblioteca da Sabedoria, que contém todo o conhecimento sobre este mundo e o cosmos. Embora se diga que as investigações tenham ocorrido, ainda não foram encontradas salas. Alguns pesquisadores alternativos afirmam que as salas são muito mais profundas do que se pensava anteriormente. De fato, há relatos de que, pouco depois que a Esfinge foi descoberta, um trabalhador se deparou com inúmeras salas e poços dentro dela. Ele e um cientista que tinha sido convocado se encontrariam de repente em frente a uma porta que estava protegida por uma cortina semi-transparente, ou melhor, por uma energia estranha.
Era impossível para os dois homens cruzarem esta parte. Isto aconteceu em 1818. E nos dias de hoje, os cientistas afirmam que não há quartos dentro ou debaixo da esfinge. Diz que a entrada para as salas internas estava tanto nas costas quanto debaixo das orelhas. E, surpreendentemente, vestígios podem ser vistos lá que permitem tirar conclusões de que as entradas foram seladas com cimento não há muito tempo. O que podemos ou devemos pensar então sobre essas descobertas, hein? O colete salva-vidas do marinheiro poderia ter chegado à Rússia através de sistemas de túneis secretos? É possível que o marinheiro tenha sobrevivido e entrado em um dos sistemas de túneis conscientemente? Ou então, sei lá, por acidente? O que você acha? Isso é de alguma forma realista ou você tem uma ideia completamente diferente de como um colete salva-vidas de um marinheiro acidental no Iêmen poderia aparecer em um lago remoto na Rússia? Escreva a sua opinião, a sua ideia sobre o assunto aí nos comentários.